Hoje eu vou falar sobre o bioma Pampa. Ele também é chamado como Campos do Sul. O Pampa é uma área bem aberta com terrenos planos ou com poucas subidas e tem mais plantas baixas. O nome Pampa vem da língua quiúcha e significa plano ou planície, que é bem justamente como esse lugar é bem amplo e aberto. Agora eu vou explicar melhor as características desse bioma. E aqui temos algumas imagens mostrando como é a paisagem do Pampa. Agora eu vou falar sobre a localização do bioma Pampa. Ele está situado no sul do Brasil e fica no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, essa região faz fronteira natural com o Uruguai e a Argentina, o que indica que o Pampa não existe apenas no Brasil, mas também em outros países da América do Sul. Ele ocupa uma parte grande do estado, chegando a 63% de todo o território gaúcho. Além disso, o Pampa brasileiro se junta ao dos países vizinhos e forma o que chamamos de Pampa Sul-Americano, que é uma grande região de campos naturais que existe nesses 3 países. O Pampa é caracterizado por um clima subtropical, ou seja, é um clima que tem as 4 estações do ano bem marcadas: verão, outono, inverno e primavera. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, então não existe uma época totalmente seca, o que ajuda bastante no desenvolvimento da vegetação. A temperatura média anual fica em torno dos 17 a 20 graus, o que significa que, no geral, não é um bioma totalmente quente nem totalmente frio. No verão, os dias costumam ser bem mais quentes, com temperaturas entre os 25 e 32 graus, e em alguns casos passando dos 35. Nessas épocas, as chuvas costumam ser bem mais intensas, o que deixa o ambiente muito úmido. Já no inverno, é bem mais frio, com temperaturas variando em média dos 8 a 15 graus Celsius, mas que em alguns casos já chegaram a 0 ou menos. É muito comum que nessas épocas frias aconteçam geadas, que são aquelas camadas de gelo que se formam sobre o solo e sobre as plantas durante a noite. No geral, o clima ele é bem variado, com verões quentes, invernos frios e chuvas bem distribuídas, o que é muito importante para os animais, a vegetação e as atividades humanas que ocorrem no bioma. A flora do Pampa é delicada e resistente, formada por vastos campos de gramíneas e pequenas plantas herbáceas. Entre as paisagens abertas, surgem arbustos e poucas árvores, que se escondem principalmente nas matas ciliares, perto dos rios. Mesmo com o solo pobre e um histórico de queimadas, o bioma abriga uma incrível diversidade, cerca de 3.000 espécies vegetais, incluindo centenas de gramíneas e leguminosas. É uma natureza discreta, mas cheia de vida, que mostra força mesmo na simplicidade. E aqui está alguns exemplos da flora do Pampa. A fauna do Pampa é viva, ativa e perfeitamente adaptada aos campos abertos. Ali correm veados, tatus, graxaíns e gatos do mato, enquanto aves como a ema, o quero-quero e o joão de barro enfeitam o céu e constroem ninhos no chão. Nos dias de chuva, surgem sapos e lagartos. Nas flores, pousam borboletas, abelhas e joaninhas, que ajudam a manter a natureza equilibrada. Mesmo com tanta beleza, algumas espécies, como o gato palheiro e o veado campeiro, lutam contra a perda de habitat. A fauna do Pampa é um tesouro que precisa ser cuidado com carinho e respeito. E essas são imagens de alguns exemplos da fauna do Pampa. Falarei sobre algumas particularidades dessa região. O Pampa é um bioma único no Brasil, marcado por forte influência cultural europeia misturada à tradição indígena, o que moldou práticas como a criação de gado e o uso de pastagens. E, embora seja o menor bioma brasileiro, abriga espécies raríssimas, sendo considerado um hotspot invisível. É também um dos biomas mais antigos da América do Sul, surgindo ainda na época dos grandes mamíferos pré-históricos. Muitas das gramíneas atuais descendem das que alimentavam esses animais extintos, como a preguiça gigante. O vento minuano, típico do sul, molda a vegetação, que cresce baixa e resistente. O fogo natural também sempre fez parte do equilíbrio ecológico do Pampa, diferente dos incêndios atuais, que são prejudiciais. A vegetação forma um verdadeiro oceano de plantas pequenas, com mais de 1.000 espécies, muitas escondidas entre as gramíneas e adaptadas a pisoteio ou queimadas naturais. Diferente da Amazônia, várias aves do Pampa vivem no solo, como a ema e o quero-quero, fazendo ninhos na grama, o que as deixa vulneráveis a máquinas agrícolas. Por fim, ao contrário dos outros biomas onde o gado destrói a vegetação, no Pampa, o gado imita o papel dos antigos herbívoros extintos, ajudando a manter o equilíbrio natural
quando manejado corretamente. O Pampa é considerado um dos biomas mais desmatados pelos homens, principalmente por causa das atividades econômicas que acontecem nele. Uma das principais é a pecuária extensiva, que é a criação exagerada de gado solto nos campos. Para aumentar as áreas de pastagem, muitas vezes a vegetação nativa é retirada, o que provoca desmatamento e compactação do solo. Outro problema muito sério são as queimadas, que podem ser naturais, mas que na maior parte das vezes são provocadas pelos homens para limpar o terreno. Essas queimadas acabam destruindo a vegetação e empodrecendo o solo. Também acontece a fragmentação do habitat, quando o ambiente natural vai sendo cortado por estradas, cercas, plantações e até mesmo cidades. Isso faz com que os animais tenham menos espaço para viver e dificulta a circulação e a reprodução das espécies. Além disso, o Pampa sofre com a agricultura em larga escala, principalmente de culturas como soja, arroz e milho. Para essas plantações, muitas áreas são substituídas por lavouras, o que reduz ainda mais a vegetação original. Outro ponto é a monocultura do eucalipto, que ocupa grandes áreas e altera o equilíbrio do ecossistema, consumindo muita água e diminuindo a diversidade de plantas. Por fim, o aumento das espécies invasoras, sejam plantas e animais que não são naturais daquele ambiente. Eles também ameaçam o Pampa, porque essas espécies acabam competindo com as nativas e muitas vezes dominando todo o espaço. Para concluir, mesmo que o Pampa pareça pequeno, ele é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Ele tem uma paisagem formada por campos abertos e várias espécies de animais que só conseguem viver nesse ambiente. Além disso, o Pampa carrega uma mistura cultural muito forte, unindo influências indígenas e europeias, que ajudaram a construir o estilo de vida da região. Também é interessante perceber como elementos naturais, como o vento e o fogo, além da pecuária tradicional, fazem parte do funcionamento desse bioma. Quando conhecemos melhor o Pampa, percebemos que ele precisa de cuidado, porque muitas coisas nele estão ameaçadas. Por isso, preservar o Pampa é essencial, não só pelas espécies e pela natureza, mas também pela história e pela cultura que fazem parte desse lugar. Dessa forma, ele poderá continuar existindo e sendo valorizado pelas próximas gerações.